A graça e a paz esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família. Eu quero trazer hoje um breve estudo sobre um tema muito importante para a nossa saúde espiritual. Linguagem. Qual tem sido o nível, qual tem sido a espiritualidade da sua linguagem? Basicamente, Tiago capítulo 3, verso 10, a palavra de Deus diz assim: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Nós, servos do Senhor, precisamos ter uma linguagem correspondente ao reino de Deus. Uma linguagem correspondente à palavra de Deus. Uma linguagem correspondente à linguagem de Deus. Gente, as palavras que nós liberamos são decretos. Sejam decretos positivos ou decretos negativos. Por isso, em primeiro lugar, qual é a importância da linguagem? As suas palavras, elas refletem a real condição do seu coração. Mateus capítulo 15, versos 10, 11, de 16 a 20, a palavra do Senhor diz assim: Jesus chamou para si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Será que vocês não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Também, o nível da sua linguagem determina o nível da sua espiritualidade. Efésios 4, 29 e 30, a palavra de Deus diz assim: nenhuma palavra torpe saia das bocas de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E algo muito importante para nós: a linguagem, ela determina o ambiente em que você está vivendo. Isaías capítulo 6, versos 1 a 7, quando Isaías tem a experiência de visualizar o Eterno no seu trono, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som as vozes das batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido! Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Isaías vivia num ambiente social de pessoas que possuíam uma linguagem impura, usavam de palavras vulgares, de palavreado chulo, de palavras de baixo calão, e quando ele visualiza a glória de Deus, ele percebe que ele precisava ter um linguajar santo. O Senhor vai, toca nos seus lábios, o purifica. Por quê? Nossos lábios precisam liberar palavras proféticas e não palavras de baixo calão. Como você comunica, revela muito a seu respeito. Provérbios 18:4, a Bíblia diz que as palavras do homem são águas profundas, mas a fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda. Portanto, a maneira com que você conversa, as palavras que você libera, elas revelam muito a respeito do seu caráter. Em segundo lugar,
Sua linguagem pode gerar doença ou cura, dependendo da sua postura. Uma palavra boa pode restaurar uma vida e aplacar corações. Provérbios 12, 25, a Bíblia diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 15, versos 1 e 23, a palavra do Senhor diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. As suas palavras podem se tornar instrumentos de cura. Provérbio 16, 24, a Bíblia diz que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Em Provérbios 6, a palavra do Senhor nos diz que dentre as coisas que Deus abomina, aquele que semeia contenda, aquele que fala palavras mal faladas. E aí surge para nós uma pergunta: por que devemos vigiar o que falamos? Olha que importante. Jó 27, de 1 a 4, Jó diz assim: e Jó prosseguiu em seu discurso: pelo Deus vivo, que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, os meus lábios não falarão maldade, e a minha língua não proferirá nada que seja falso. Salmo 39, primeiro, eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça na minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Nós somos orientados a liberar palavras sadias. Efésios capítulo 5, de 1 a 9, também o verso 15, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza e nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas e nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nem o imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, pois o fruto agora, aliás, são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aproveitem o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Colossenses capítulo 3, de 8 a 16, a Bíblia diz assim: mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações.
aqui está nos ensinando que uma palavra mal falada, uma palavra dita com indecência, não convém ao crente. Não convém a nós, servos do Senhor, liberarmos palavras indecentes, palavras com conteúdo sexual, palavras de maldição. Não. No nosso perfil, a nossa postura precisa ser sempre uma linguagem saudável espiritualmente, uma linguagem santa, como convém aos santos. Colossenses 4, 5 e 6 diz assim: sejam sábios no procedimento para os que são de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O povo de Deus é o povo que tem um linguajar santo. Sofonias 3,9 diz assim: então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Por fim, eu deixei esse texto para o final aqui para você. Por que nós precisamos vigiar as nossas palavras? Porque vamos prestar contas de todas elas. Mateus 12, 36 e 37 diz assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar contas de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Toda e qualquer palavra que nós liberamos, nós haveremos de prestar contas a Deus. Por isso que você precisa buscar o Espírito Santo para polir o seu linguajar, para purificar os seus lábios, para que você libere palavras que abençoem, palavra que edifica, palavra que fortalece. Você precisa liberar palavras que possam produzir um bem-estar. O nosso linguajar precisa ser semelhante ao de Jesus. Jesus, havia dias em que ele ficava irado, nervoso, ele levava palavras fortes, mas ele nunca proferiu um gracejo imoral e nenhuma palavra obscena, porque ele é santo. E ele nos ensina a ser como ele. Aquele que guarda os meus mandamentos me ama. Eu o amarei, me manifestarei a ele. Eu e meu Pai faremos nele morada. Permita que Deus trabalhe no seu coração, para que os seus lábios sejam lábios cheios de palavras que abençoam. Guarde essa palavra no seu coração. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.